Assim, em relação ao Gerson, né, para a gente falar como um jogador capaz de desarmar, tem um dado muito curioso sobre ele na temporada 21-22, em que ele jogou de fato mais avançado, mas ele desarmou mais no Olympique de Marseille, no Campeonato Francês, do que o Guendouzi, que é o camisa 5, de fato, do Olympique de Marseille. Inclusive, foi para a Copa do Mundo. Na tela aí, ó, tem o elenco do Flamengo. A gente mostrou esse elenco ontem, mas já estamos aí com ele agora sem o João Gomes. Está lá o Matheus França no lugar dele. O Vitor Hugo pode ser também. O Vitor Hugo. O time Pulgar tem pedido passagem no time titular na vaga de primeiro volante. Também não sei vi. se o VP terá coragem de jogar o Thiago Maia para segundo volante. Salve, salve, nação! Pode esfregar as mãos aí, cara. Separei pra você aqui um vídeo top do programa G4 Band Esportes, do canal Band Esportes. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal da Band aí como créditos. Cara, é o seguinte, com a saída de João Gomes, como o Vitor Pereira pretende montar o time do Mengão? Temos aqui as escalações do time principal e do time reserva. Ou seja, temos 2 jogadores tops por cada posição. O debate está muito bom com Arnaldo Ribeiro, também com o Tirone, Bernardo Ramos e a Marília, galera. Antes da gente começar o vídeo, quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é Mengão, se você é Flamengo, inscreva-se, seja bem-vindo. Deixe os seus comentários aqui, se você quiser, nos comentários escale o seu Flamengo ideal, tá bom? Vocês vão ver o campinho aqui e você poderá escalar aqui nos comentários. Vamos lá então pro vídeo? Então vamos lá, ative o sininho aí para não perder o próximo, hein? Simbora, vamos lá. Flamengo e Palmeiras, sem o João Gomes. Vai jogar Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, os 3 canhotos no meio? Ganhou de 3-1 assim no Allianz Parque em 2019. 2019. Certo. Contra o Real Madrid, vai jogar... O William Arão era o primeiro volante, um jogador que marca muito menos do que o Thiago Maia. Então, mas assim, marca muito menos, mas tinha vitalidade e um conhecimento da posição que permitiu ao Jorge Jesus deixá-lo como único volante de um time super criativo. Então, vai jogar contra o Real Madrid com Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro? Não dá para jogar. Então, essa é a situação. O Vitor Pereira sabe que não dá para jogar. Então, essa é uma posição, para mim, carente do Flamengo para a temporada. Para um time que pretende ganhar tudo. E tem jogadores para ganhar tudo, a não ser, para mim, nessa região do campo. Falta jogador. E o Pulgar? Falta jogador, Marília? Com essa ida do João Gomes? Não, faltar não falta, né? Falta jogador pro Flamengo, né? Que tem ontem 500 jogadores. Se você observar... jogador, né? Não, o Coutinho falou do jogador da base, que é o volante 5-5 da base do Flamengo. Jesus. Igor Jesus. Que pode ser um jogador que, ao subir para o profissional, pode assumir esse papel. É desequilibrado e é o estilo, é o DNA do Flamengo, né? Contratar 9 atacantes e levar 2 para posição no resto. Ontem eu até queria tirar uma dúvida com você. Quantos são os inscritos no Mundial? 23, né? 23, não é 26? 23. Então, aí é que tá. Essa é a questão. Quem que ele vai levar como reserva que seja do Thiago Maia? Que o time titular seja Thiago Maia, Gerson, Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Quem é a reserva do Thiago Maia? Porque, assim, aparentemente, o que ia acontecer é que ia sobrar para o João Gomes. Então, quem que faz mais falta? O João Gomes, que já, entre aspas, tinha virado reserva, ou o Danilo, que é titular absoluto do Palmeiras? É o Danilo. Mas o Danilo tem reserva. Reserva testado. O Gabriel Menino, o Jailson que vai voltar. O Flamengo é o Igor Jesus, que dizem tem potencial para assumir a vaga. É difícil saber. Eu acho que testar o time titular com o Thiago Maia contra a Portuguesa não dá sinal nenhum. Acho que o jogo do Palmeiras, sim, vai dar uma temperatura melhor para o que vai ser o jogo semifinal do Mundial e a final do Mundial. Eu acho que o Flamengo tem um pouco disso, né? Não vai contratar jogador para essa posição. Não sei o que o Vitor Pereira espera do Vidal, o que ele vai esperar do Pulga. Como é que ele vai encaixar esses jogadores na substituição? No Corinthians, ele penou. Porque mesmo tendo jogador, ele escalou o Cantilho de 5 contra o Flamengo. Quem? O Cantilho. Ele fez isso. Ele fez isso nas quartas de final da Libertadores. Ele colocou o Cantilho de 5, ele teve essa capacidade. Então, acho que se num time com muito menos qualidade, ele teve essa capacidade de fazer, acho que no Flamengo ele vai fazer. Ele não vai optar por
por um jogador mais de marcação. E o que eu acho do ponto de vista da defesa, você lembrou do jogo de 2019, é verdade, mas aquele time de 2019, por sorte, por empirismo, a zaga era espetacular. Né? O tal do Pablo Mari, que veio da segunda divisão da Espanha, foi um dos melhores jogadores daquele Flamengo, desde então, desde a saída do Pablo Mari, porque era o Arão, mas era o Arão numa zaga muito encaixada. No final do ano, a gente viu a zaga do Flamengo funcionar melhor quando o Dorival faz, além de colocar o Pedro no time, ele troca o Davi Luiz de lugar. Né? Ele inverte, e isso dá consistência defensiva ao Flamengo, que a gente já dizia que não dava mais Davi Luiz com o Felipe Luiz e tal. Precisa ver como é que esses caras vão voltar para o começo de temporada. O começo da temporada de Davi Luiz e Felipe Luiz foi ruim. Eles melhoraram com meia temporada para frente, com mais preparo físico, com outro esquema do Dorival e em outra situação da temporada. Eu acho que o encaixe da defesa tem muito a ver com que o Vitor Pereira vai fazer com a defesa. E com toda a experiência que ele tem, e jogadores com mais qualidade, eu acho que ele tem condição de começar melhor no Flamengo, mas não é o forte dele, né? Claramente não é o forte dele. O João Correia aqui na hashtag G4 Band Esportes, mande aí sua mensagem. A galera já está empolvorosa aqui para falar do Flamengo sem João Gomes. Eduardo, eu não venderia. Fala pro Arnaldo que o Palmeiras vai levar uma traulitada do Flamengo e aí eu quero ver a cara dele. Agora, eu também vou fazer minhas ponderações sobre as saídas do Palmeiras. Então, o Palmeiras era um time com Danilo pronto para jogar contra o Flamengo, não é mais. Aí, tá vendo? O Palmeiras é um time pronto com o Danilo e com o Scarpa para jogar contra o Palmeiras. Eu estava até desconsiderando o Scarpa e pensando que nesse time ia entrar o Veiga, mas a falta que o Danilo faz, mesmo não sendo aquele Danilo, que na minha opinião foi o melhor jogador do futebol brasileiro no primeiro semestre do ano passado, ele não foi esse jogador no segundo semestre. O Palmeiras acabou de empatar agora com São Bento pelo Paulistinha. Mas esse jogador no meio de campo do Palmeiras, esse é o esteio do time do Abel. Eu acho que na minha opinião, o Palmeiras era favorito, não é mais. E o Luigi aqui tá falando o seguinte, Bernardo, o reserva do Thiago Maia é o Pulgar, que é 5, e foi 5 a carreira inteira. João Gomes no Flamengo nunca foi primeiro volante, só em raras exceções. Sim. Você entende que, enfim, dá. Até estava ouvindo atentamente aí os comentários, né, de vocês e tal, e todo mundo aqui tem, acho que base e argumentos sólidos para falar sobre essa nova formação provável do Flamengo, né? A gente vai começar a ver no jogo da Portuguesa, concordo com a Marília. Não dá para fazer uma avaliação do time nessa partida, mas dá para enxergar o que pensa o Vitor Pereira em diferentes contextos, né? Assim, em relação ao Gerson, né, para a gente falar como um jogador capaz de desarmar, tem um dado muito curioso sobre ele na temporada 21-22, em que ele jogou de fato mais avançado, mas ele desarmou mais no Olympique de Marseille, no campeonato francês, do que o Guendouzi, que é o camisa 5, de fato, do Olympique de Marseille. Inclusive, foi para a Copa do Mundo, fez uma partida ruim, como toda a França naquela partida contra a Tunísia e tal, mas é um volante de muita pegada, um bom volante de muita pegada, boa saída de jogo. O Guendouzi é um ótimo volante. Ele tem mais desarmes do que o Guendouzi. O que isso aponta? Quando a gente viu o jogo do time do Jorge Sampaoli, todo mundo marcando muito à frente, tanto que dos 6 jogadores que mais desarmaram, só 2 eram de sistema defensivo, né? O Saliba, que é um fenômeno, está no Arsenal, né? Esse, para mim, é o melhor zagueiro do mundo na primeira parte aí da temporada. Deveria ter sido titular, na minha opinião, da seleção da França na Copa do Mundo, mas essa é outra conversa. E o Luan Pérez, que jogava no Santos e foi levado pelo Sampaoli para o Olympique de Marselha. Então, assim, tudo depende, eu acho, da dinâmica, da forma como vai jogar. Para dar certo, todo mundo vai ter que correr para caramba. Como corria nos tempos do Jorge Jesus. É isso aí. Né? Ou seja, esse time vai ter que voar fisicamente. Existe um dado bem auspicioso no que diz respeito a isso, que é a volta do Mário Monteiro, do preparador físico dos tempos do Jorge Jesus, né? Que foi um pedido do Vitor Pereira também. Ou seja, os caras vão trabalhar em sintonia. Agora, eu acho que parte muito também, como lembrou o Arnaldo, do adversário que o Flamengo vai enfrentar. Né? E do posicionamento desses jogadores, das dinâmicas. Por exemplo, o Dorival, para mim, tinha 2 formações claras. A gente falou sobre isso aqui no G4, de jogo, né? Jogava com aquele losango no 4-4-2 no meio de campo, com o João Gomes mais pelo lado esquerdo.
E, eventualmente, ele fez isso na final da Libertadores e fez isso no jogo contra o Corinthians, no Maracanã. Ele colocava 2 volantes em frente aos zagueiros, né? E isso dava uma proteção ali. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo sofria um pouco, ele bota Vidal, tira o Thiago Maia, que estava lesionado, né? Estava com problemas físicos, coloca Vidal e João Gomes alinhados. Ele tira o losango e coloca os 2 alinhados e os 2 zagueiros atrás, segurando mais o lateral esquerdo, que era o Ayrton Lucas, um jogador muito... e liberando mais o Rodinei. Então ele encontrou um equilíbrio ali. Embora o Flamengo não tenha feito uma boa partida contra o Atlético Paranaense, na minha opinião, mas ele encontrou um equilíbrio ali. Então acho que tudo passa pelo posicionamento dos jogadores também e pela forma como vai jogar. Você tem o Gerson, um jogador muito capaz de fazer um jogo bem combativo um pouco mais à frente, desde que o Flamengo se proponha a marcar com muita força a saída de bola do adversário. Isso implica uma condição técnica, uma condição física, melhor dizendo, muito apurada. Muito apurada. E compactação do time. Não adianta partir do meio para frente, ali do Thiago Maia para frente. Todo mundo vai marcar lá na frente. E os 5 ficam atrás, acontece o que aconteceu no jogo entre Brasil e Croácia. No gol da Croácia. 7 jogadores na frente, 4 atrás e um buraco ali no meio de campo. Então acho que tudo depende da dinâmica, da forma como vai jogar. É possível? É possível. Mas todo mundo vai ter que correr muito e contribuir na marcação desde o campo ofensivo. Ele começou no Corinthians assim e desistiu. Talvez. Então, eu acho. Começou no Corinthians com os jogadores mais jovens Começou no Corinthians e leves com o Cássio na intermediária. Durou acho que 2 jogos aí não mas dá. é a marcação-pressão com jogadores mais jovens pelos lados mas fazendo. ele tentou. Tentou. E desistiu. O que eu acho é que, além da condição física, é necessário uma mobilização desses grandes jogadores, como o Jorge Jesus fez lá atrás, agora 3 anos mais velhos, 4 anos mais velhos alguns, para fazer esse tipo de jogo. Então, me impressionou muito no bom período do Flamengo no ano passado, como o Gabigol e, sobretudo, o Everton Ribeiro conseguiam. O Everton Ribeiro, que a gente ficou comparando com as atuações do Griezmann na seleção francesa na Copa, que ele vinha a armar e defendia muito. E o Gabigol defendia bastante pelas características dele. Agora é um outro treinador, um outro comando, e essa situação ela tem que ser repetida para viabilizar esse time que foi construído, esse quarteto novo que foi construído na temporada passada. Então, é bastante coisa para o Vitor Pereira resolver em pouco tempo. Ele tem toda a base, perdeu um jogador, ganhou outro jogador importante, mas é curioso porque sem ter um adversário que exija até o jogo com o Palmeiras, porque os clássicos do Flamengo no estadual são só lá para frente, ele vai ter que simular isso contra adversários... Arnaldo, só te interrompendo, mas acho que esse jogo, não sei se vocês concordam, esse Flamengo e Palmeiras é uma bênção para os dois. Para colocar uma ideia de jogo à prova, principalmente para o Flamengo. Antes do Mundial e antes da Copa. Sim, o Flamengo, certamente. Você vai ter um adversário de peso, e Concordo. você vai olhar e falar, peraí, mas o caminho é esse. Mas sempre tem a sequela, né? Sempre tem, mas se der errado, tem um teste à altura. É melhor jogar contra o Palmeiras para testar, colocar à prova uma ideia de jogo, várias ideias de jogo, do que contra a Portuguesa, o Audax. A gente não teve essa situação na no caso do Palmeiras, passada. porque o Palmeiras é o mesmo time, o mesmo técnico. No caso do Flamengo, certamente. A gente não teve essa situação na temporada passada, né? Porque quem disputava o Mundial era o Palmeiras e o jogo era Atlético e Flamengo aqui. Sim. Né? Estavam os 3 envolvidos. Agora, o Flamengo tem essa coincidência. Ele faz esse jogo, faz um jogo de taça e depois já vai para o Mundial na sequência. Na tela aí, ó, tem o elenco do Flamengo. A gente mostrou esse elenco ontem, mas já estamos aí com ele agora sem o João Gomes. Está lá o Matheus França no lugar dele. O Vitor Hugo pode ser também. O Vitor Hugo, olha o time titular aí, ó. Ontem, acho que não. Bateu a Santos, cabeça. Varela, Davi Luiz, Léo Pereira E tem e o tornozelo também. Machucou o tornozelo também. E teve teve uma lesão séria. Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Pedro, Gabigol. E aí no time reserva, Santos, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Matheus França, Marinho, Bruno Henrique e Everton. Falei Pulgar com entonação, porque nós temos ali o time titular que imagina se deve ser esse. Né? A questão antes era, o João Gomes precisava jogar nesse time. O Ashley Riano fala assim, meus caros,
Tenho lido em diversos veículos de imprensa que o Pulgar tem pedido passagem no time titular na vaga de primeiro volante. Também Não sei vi. se o VP terá coragem de jogar o Thiago Maia para segundo volante, mas é uma grande possibilidade agora no começo. Mas isso pode resolver a questão tática do time, mas não resolve a questão de Gerson tem que jogar, porque acabou de ser contratado, é ídolo, gastou uma bala, é um ótimo jogador e tudo mais, né? Aí vai abrir mão do Thiago Maia, né? Na minha opinião, o time titular tem Thiago Maia e Gerson jogando junto. É esse aí que está aí na tela. O Thiago Maia, assim, até o Vitão Guedes falou sobre isso, né, com muita propriedade no Bola Rolando, acho que na quarta-feira. O Thiago Maia foi o melhor jogador do Flamengo naquele jogo na Neoquímica Arena, na final da Copa do Brasil. Foi. O Arão não faria aquilo. O Arão não teria desarmado ou atrapalhado o Yuri Alberto. O Corinthians teria vencido o jogo com aquele gol do Yuri Alberto. Né? O Flamengo perdeu muitos gols e tal, mas usando o recorte desse lance, o Willian Arão não teria feito aquilo. O Thiago Maia fez. O Thiago Maia é um jogador mais combativo do que o Arão. E Tá? o Thiago Maia tinha sido o melhor jogador das quartas, na minha opinião, das quartas de final. O Arrascaeta jogou muito bem, mas o Thiago Maia foi o maestro daquele time nas quartas de final. Mas jogou contra o time que tinha um cantilho de volante, aí também realmente. Nesse jogo que ele tem essa atuação de fato soberba, ficou evidente a sobrecarga dele, a forma pela qual ele terminou o jogo morto e tinha um jogo na semana seguinte, uma semana depois, sem a companhia do João Gomes. Ele não aguentou. Não, mas ele estava machucado, Arnaldo. Então, exatamente. Ele estava com o joelho baleado. Mas aí que tá, ele teve. Mas ele tem várias histórico, né? lesões. Ele tem histórico. Não, tem história, tem história. É, Ele então, teve isso assim, no Santos, teve isso na história. É França. difícil França. ele aguentar uma sequência de jogos. tudo bem, Eu acho que tem dois jogadores do Flamengo que têm esse histórico, e claro que não é essa preocupação, imagino, e espero que não seja, para janeiro, fevereiro e março, quando tem o jogo do Independente Del Valle. Mas eu acho que deve ser a preocupação do Flamengo para o resto da temporada, porque eu falei aqui e vou repetir. Nas últimas 3 temporadas, o Arrascaeta teve uma questão física no final da temporada. O Thiago Maia teve, de novo, uma questão física no final. Alguns jogadores do Flamengo têm apresentado esse desgaste, mesmo sendo um time de elenco numeroso e de qualidade. Então, agora a gente tem, imagino, como o Arnaldo falou ontem, o Gerson no Arrascaeta. Mas se você coloca o Gerson no Arrascaeta, né, que não era a substituição que o Renato não conseguiu fazer, né, quem ele colocava no Arrascaeta, e agora me parece mais bem definido isso, eu acho que o Vitor Pereira vai ser o cara que vai pensar, porque depois que acontecer isso só tem o estadual. Aí a Libertadores é só em abril. E a Copa do Brasil é só em maio. E os mata-matas são quase que mensais quando acabar a fase de grupos da Libertadores. É uma quarta de final, semifinal. Este ano o calendário se estende um pouco mais, o que dilui um pouco a necessidade, inclusive, de poupar jogador em meio de semana o Campeonato Brasileiro, porque o campeonato é mais espaçado. Mas acho que são 2 jogadores que são 4 anos mais velhos que eles eram em 2019. Né? Alguns jogadores do Flamengo têm essa questão. Felipe Luiz, tem o Ayrton Lucas, é verdade. Mas muda a forma de jogar, porque o Felipe Luiz fica. Né? É o cara que poucas vezes vai pisar no campo de ataque. Ele tem sido quase que um terceiro zagueiro, ele tem muita qualidade, tem um passe excelente, mas não é mais o Felipe Luiz de 2019. O Flamengo tem essa questão. O ano passado, por incrível que pareça, depois de ser alijado, quase aposentado por ineficiência pelo Paulo Souza, o Everton Ribeiro se reinventou. Sim. Né? Ele foi excelente no segundo semestre. Muito. Excelente. Ele, como terceiro homem de meio de campo. Não era mais um quarteto. Ele era o terceiro homem de meio de campo do Flamengo. Você vê como o Vitor Pereira, que enfrentou tantas vezes o Flamengo ano passado, só em mata-mata foram 4, e mais o Campeonato Brasileiro 6, como é que ele vai enxergar esses jogadores neste começo de temporada? Ele tem esse gatilho do começo da temporada, que é o Mundial, que se o do Palmeiras é só um jogo já pronto, mas o Mundial é muito importante, ainda que, claro, nesse caso o Flamengo não seja favorito, mas depois ele tem um ano inteiro. Então vamos lá, galera, elenco do Flamengo para 2023. Temos aqui 2 times, o time rubro-negro é considerado o time titular e o time branco é considerado o time reserva. Vamos lá então para as escalações. Time rubro-negro, hein? Santos, Varela, Felipe Luiz, Davi Luiz e Léo Pereira, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Time considerado reserva: Santos, Mateuzinho, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo, Pulgar, Vidal, Matheus França, Marinho, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Cara, que seleção, hein? Se você pegar aí qualquer time desse, cara,
pode brigar pelo Campeonato Brasileiro tranquilamente, galera. Timaço! Muito bem, essa é a missão do Vitor Pereira, né, nessa temporada de 2023 com esta seleção na mão. Como que ele vai montar o time do Flamengo na temporada? Qual o time ideal? Você já comentou aqui no vídeo, você já deixou nos comentários a sua escalação? Cara, a minha escalação é o time rubro-negro, cara. Não mexeria em nada. Eu escalaria o time exatamente como tá aí. Com Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro no meio, junto com o Thiago Maia. Porém, fica um time bem ofensivo, né? Se você for analisar, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, fica bem ofensivo. Gerson e Thiago Maia ali de volante. Felipe Luiz. O Ayrton Lucas está pedindo passagem. Até acho que no final da temporada ele vai acabar sendo titular. Varela, muito bom, já provou isso na sua seleção, né? Seleção do Uruguai. Davi Luiz e Léo Pereira mostraram muito bem na temporada passada. O Santos dispensa apresentação, goleiro Santos, muito bom. Pedro e Gabigol, sem comentários, né? E o time reserva? Cara, o time reserva é excelente também, cara, muito bom. Na hora que Bruno Henrique voltar, olha só o nosso ataque, hein? Cebolinha, Bruno Henrique e Marinho, hein? Ou o Bruno Henrique pode entrar no time titular. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Já pensou, cara? Meu Deus do céu. Galera, a gente só tem motivos para sorrir, cara. Temos 7 competições para disputar em 2023 e com certeza aí o Flamengo deve vencer no mínimo 4, eu acho, hein? Se o Flamengo perder título, eu acho que é só pro Real Madrid, galera. Só, porque o resto a gente pode papar tudo. Muito bem. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!